Quatro coisas que você precisa saber antes de começar o seu TCC jurídico. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que se chama SOS Monografia Jurídica, que é basicamente um conjunto de aulas onde eu vou tentar socorrer os alunos que estão no processo de elaboração e de escrita do trabalho acadêmico, no caso mais especificamente sobre o TCC. Na aula de hoje a gente vai falar quatro coisas muito importantes. A gente vai responder o que é um TCC. Na sequência, a gente vai falar qual a estrutura básica de um TCC. Depois, nós vamos falar qual o número ideal de páginas que um trabalho acadêmico deve ter. E, na sequência, eu vou falar qual é o erro mais comum que eu vejo muitos alunos cometerem. A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é sobre o que é um TCC, o que é um trabalho de conclusão de curso, especialmente na área do direito. E aí, vamos lá. É importante ter em mente que esse trabalho, ele é um trabalho que geralmente é elaborado no final do curso como um dos requisitos para que você possa ser aprovado e se tornar assim bacharel em direito. Muitos alunos ficam com dúvidas em relação a esse trabalho porque ele é um trabalho realmente muito importante. Como ele é um trabalho apresentado ao final do curso, ninguém quer, faltando uma disciplina para se formar, deixar de se formar por conta que foi mal em um trabalho como esse. Acontece que na hora que você vai fazer esse trabalho, você tende a ter muitas dúvidas, porque é um trabalho que nós não costumamos fazer de forma constante na faculdade de Direito. E aí é importante saber bem sobre o que esse trabalho se trata. Para entender o que é um TCC, você precisa entender o que é um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico, um trabalho de natureza acadêmica, tipo um artigo científico, tipo um TCC, tipo uma dissertação, tipo uma tese, são trabalhos que têm a finalidade de tratar sobre determinado assunto de uma forma que seja cientificamente consistente. A importância é que você consiga apresentar argumentos consistentes, argumentos sólidos, depois de você ter empreendido uma pesquisa. Essa pesquisa ela pode se dar através da leitura de livros, mas ela também pode se dar por meio de uma execução empírica. A forma como você vai executar essa pesquisa, isso vai variar de trabalho para trabalho e também vai variar de acordo com o tempo que você vai ter para elaborar cada um desses trabalhos, tá? A diferença principal de um TCC para uma monografia? Nenhum. Na verdade, monografia é o gênero que tem várias espécies. Dentro de monografia, nós temos vários tipos de texto, no qual aí a gente inclui o trabalho de conclusão de curso. Mas e o que significa ser uma monografia? Monografia nada mais é do que você escolher um tema específico e escrever sobre esse tema de forma profunda. Daí que vem o nome monografia. Então a ideia é que você vai escolher uma temática e você vai escrever bastante sobre essa temática de uma forma consistente, apresentando referências, apresentando marco teórico, apresentando uma série de características que a gente vai comentar no tópico seguinte. Uma coisa que muda bastante quando a gente olha para um TCC e olha para um artigo científico e olha para uma dissertação de mestrado, não é o tamanho em si do texto, tá? Você tomar como referência o tamanho, a quantidade de páginas, não é um bom critério. Eu explico por quê. Eu fiz minha monografia com 91 páginas. Em tese, minha dissertação de mestrado deveria ter mais páginas do que minha monografia, e não é isso que acontece. E nem por isso a minha monografia se descaracteriza como monografia ou a minha dissertação de mestrado se descaracteriza como dissertação de mestrado. Então não é o tamanho de páginas que vai definir se você está escrevendo uma monografia, ou se você está escrevendo uma dissertação, ou se você está escrevendo uma tese. Existe aí uma ideia de que a tese tem um tamanho grande. A gente tem determinadas escolas, como o pessoal que faz trabalho em Portugal, que tendem a ter teses com um número de páginas significativo, mas não é isso que vai determinar a qualidade do seu texto, pelo contrário. Cada vez mais eu tenho a certeza de que quanto menos páginas tem o trabalho, ou melhor, quanto mais o trabalho tem apenas o número de páginas que ele precisa ter, o ideal nem é colocar página de mais, nem é colocar página de menos. Mas eu vou falar sobre o número de páginas ideal já já.
voltando aqui para o que é o TCC. O TCC é esse trabalho de conclusão de curso que você vai apresentar como requisito para poder ganhar o título de bacharel em Direito. E uma diferença significativa que ele possui em relação aos outros trabalhos é com relação ao tempo que você possui para sua elaboração. Quando você está no doutorado, você vai ter aí 4 anos para elaborar sua tese. 4 anos para elaborar ali um trabalho que deve ter a sua consistência equivalente ao tempo que você possui para elaborar. Então, se você tem 4 anos para escrever, você vai ser exigido muito mais do que você seria exigido se você tivesse apenas um mês para escrever esse trabalho. Então, o tempo que você possui, ele é um fator determinante para a qualidade do trabalho que você vai entregar, mas principalmente para as expectativas acerca do trabalho que você vai entregar. Essa é a grande diferença em relação ao trabalho de monografia, de TCC, ao trabalho monográfico de uma dissertação e o trabalho monográfico de uma tese de doutorado. O que se espera de um aluno que está no final do curso do direito é diferente daquilo que se espera do aluno que está concluindo um mestrado, que é diferente daquilo que se espera de um aluno que está concluindo uma tese de doutorado. Quando você está na graduação, você tem menos tempo. Você tem que se preocupar com as disciplinas que ainda falta terminar. Você tem que se preocupar com a OAB. Você deve estar estagiando muito provavelmente, então você vai ter menos tempo. Então, na prática, embora a maioria das faculdades coloque 2 ou 3 disciplinas voltadas para TCC, a verdade é que o aluno acaba tendo menos tempo do que uma pessoa que está no mestrado, uma pessoa que está no doutorado, e tá tudo certo, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que se exige menos do aluno da graduação em Direito, ainda assim há algumas exigências que são cobradas dele. Há ainda assim alguns elementos que ele precisa preencher, que ele precisa apresentar para que ele possa realmente ir bem e conseguir uma pontuação que seja uma pontuação positiva em relação ao seu trabalho de conclusão de curso. Lembrando que o trabalho de conclusão de curso, ele geralmente tem 2 avaliações em cima dele. A avaliação em cima do texto que é apresentado, que é uma avaliação combinada com a exposição oral que o aluno vai lá faz diante dos professores numa banca de avaliação. Então, recapitulando aqui, um TCC nada mais é do que um trabalho monográfico que serve de requisito para que você possa conseguir o título de bacharel em Direito. Esse trabalho, ele é um trabalho que possui menos exigência quando comparado com outros trabalhos acadêmicos, mas ainda assim ele precisa cumprir alguns requisitos. E aí nós entramos no próximo tópico, que vai tratar justamente sobre a estrutura de um trabalho de conclusão de curso. E para isso eu vou trazer como exemplo aqui o trabalho que eu mesmo fiz. Aqui eu vou trazer como exemplo o trabalho de conclusão de curso que eu apresentei no final do meu curso do Direito. É importante deixar claro que eu fiz várias coisas que hoje eu não indico para os meus orientandos, mas de qualquer forma, esse meu trabalho, ele também vai servir como exemplo sobre aquilo que você deve fazer, mas tem muito exemplo também aqui sobre aquilo que você não deve fazer. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Muitos alunos, eles não levam em consideração a importância que o trabalho de conclusão de curso possui, mas é importante se lembrar que esse trabalho, ele vai ficar registrado nos anais da faculdade. Vai ficar no seu nome. Quem quiser ir lá e ver o que é que você escreveu, ver a qualidade do seu texto, lhe julgar com base nisso, é plenamente possível, tá? Então é importante ter um cuidado a mais quando você estiver elaborando esse tipo de trabalho. Vamos aqui então, vamos falar sobre a estrutura básica de um trabalho de conclusão de curso. Todo trabalho de conclusão de curso vai ter essa folha aqui, que é a folha de capa. É uma capa que vai ter provavelmente a logo do local onde você se graduou, seu nome completo, o título do seu trabalho, com o lugar onde você fez e o ano que você elaborou. Já faz aí quase 10 anos que eu terminei o meu TCC, olha só. Aqui você tem uma folha de rosto.
que nada mais é uma folha onde você vai indicar aqui, por exemplo, quem foi seu professor orientador, vai indicar para que serve aquele trabalho, no caso aqui a monografia apresentada no curso da Faculdade de Direito como requisito para a obtenção do título de bacharel. Aqui você vai encontrar essas folhas em branco, mas é porque esse trabalho foi impresso. Então eu precisava colocar algumas folhas em branco, porque como o trabalho é impresso e o trabalho é frente e verso, às vezes eu precisava deixar uma folha em branco para garantir que a próxima página ia ser uma página com título. Aqui tem as informações sobre a banca examinadora, a data que eu elaborei, o nome dos orientadores, o nome do orientador com a banca avaliadora. Aqui nós temos o primeiro elemento que todo trabalho acadêmico deve ter, os agradecimentos. Depois eu vou fazer uma aula exclusivamente sobre o que fazer e o que não fazer nos agradecimentos. Mas se você observar aqui os meus agradecimentos, você vai ver que ele é bastante extenso. Ele tem quase 2 páginas completas. E aqui eu tentei colocar e registrar todo mundo que fez parte da minha caminhada. Desde os meus pais, passando pelos meus amigos de colégio, galera que eu convivi na faculdade. Todo mundo aí que me ajudou, tanto na escrita do texto, quanto na minha caminhada de maneira geral. Eu tentei trazer aqui como registro. Mas tem uma linha de pensamento que sugere que você deve agradecer simplesmente as pessoas que o ajudaram diretamente na elaboração desse texto. Os agradecimentos, tendem a ser um lugar onde você vai ter bastante liberdade sobre aquilo que você vai colocar. A dica que eu dou aqui é só tomar cuidado com alguns apelidos que você vai citar. Toma cuidado também com o nome das pessoas que você vai citar, as pessoas que você vai citar. Porque, sei lá, vai que você cita a sua namorada na época e depois você termina e... Tipo quando você bate uma foto de família e depois você quer tirar a imagem da pessoa, tá ligado? Isso pode acontecer, então toma cuidado para que você não se arrependa depois de quem você está citando aqui nos seus agradecimentos. Então, passado pelos agradecimentos, é comum também ter essa folha de rosto onde você coloca aqui um texto que é significativo para você, o que você gosta bastante, tá? Aí na sequência você tem o resumo. A melhor forma de entender o resumo é entender o resumo como uma sinopse mais elaborada do seu texto. No resumo, você deve indicar como que você desenvolveu o seu trabalho, por quais razões você escolheu desenvolver esse trabalho, tudo de forma direta e objetiva. Deve indicar qual é a principal pergunta que você tenta responder ao longo do seu trabalho, qual é o tema, né, do seu trabalho. Deve indicar e antecipar os resultados que você obteve elaborando o seu trabalho. Então, tipo, você fez uma pesquisa sobre ativismo judicial e descobriu que não dá para cravar que o Supremo foi ativista. Então, essa conclusão tem que estar lá no seu resumo. É diferente de um filme. No filme, a gente tenta não dar spoiler do que vai acontecer, mas no trabalho acadêmico, a gente sempre dá spoiler do que vai acontecer, porque isso aqui serve para outros pesquisadores. Imagina que a pessoa está pesquisando um tema similar ao seu, e aí ela quer saber qual foi a abordagem que você teve, se vale a pena ler o seu trabalho. Então a ideia é que ao ler o seu resumo, ela já fique com uma noção clara se deve ou não ler o seu trabalho. Se você parte ou não, por exemplo, dos mesmos referenciais teóricos que ela. Então o resumo vai ter essa ideia em torno de si. O abstract, que é basicamente o resumo na língua inglesa, só toma cuidado aqui para não dar simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V do texto que o Google Tradutor produz. Muitos alunos fazem isso. Também tomar cuidado com as palavras-chave do seu trabalho. É bom que elas sejam realmente as palavras que ou mais aparecem no seu texto ou que representam os temas mais importantes do seu texto. E o sumário, que é um lugar onde eu vejo muitos alunos errarem porque não sabem fazer a configuração adequada de formatação de texto. E aí, veja que meu sumário ele está todo bem correto, bem adequado. Quando você passa o cursor em cima, ele já me indica diretamente para a seção. Então, se eu clicar em qualquer desses itens aqui, ó, eu vou direto para a seção. Isso é bom, tá? Isso é importante. Veja que aqui a numeração está alinhada. Existe uma forma de você configurar o seu texto para que ele fique dessa forma e seja tudo de forma automática. E não é difícil, é bem fácil na verdade. Além disso, qual é a estrutura básica de um TCC?
nós temos, além desses elementos pré-textuais, nós temos também os elementos de texto em si. E aí entra a introdução. Geralmente os capítulos são organizados em 3, mas se você quiser fazer em 2 não tem problema, se você quiser fazer em 4 não tem problema. O importante é que você converse com o seu professor orientador e principalmente que faça sentido, né? Que tenha uma lógica a organização dos seus capítulos de uma forma que você consiga construir, pelo menos em cada capítulo, uma base do argumento que você está construindo no trabalho como um todo. E aí tem que tomar cuidado com um erro muito comum que muitos alunos cometem, e aí eu vou tentar explicar na última parte desse vídeo que erro é esse. Então você tem ali introdução, 3 capítulos de desenvolvimento, conclusão, que pode se chamar conclusão ou considerações finais, não tem nenhum problema quanto a isso, e referencial bibliográfico, referências, onde devem constar todos os trabalhos que você usou como referência direta ou indireta no seu texto. Tem que ter todos, tá? Se você não colocou, você está correndo risco aí de ser considerado como um plagiador, uma pessoa que cometeu plágio. Porque se você está usando como referência e não está citando, você está plagiando. Mas aí também é um tema para uma outra conversa. A estrutura básica do TCC é essa, tá? Eu não vou passar aqui por todas as páginas aqui do meu trabalho, mas uma coisa é importante. É bom que você entenda que todos os capítulos eles devem ter ali mais ou menos o mesmo tamanho. Fica muito ruim quando a gente pega um trabalho que tem, sei lá, 20 páginas do capítulo 1, 10 páginas do capítulo 2 e 5 páginas do capítulo 3. Como o trabalho fica desigual, fica descompensado, fica claro que o aluno não se programou corretamente e aí ele passou muito tempo no capítulo 1 e não conseguiu se organizar para desenvolver bem os demais capítulos. O ideal é que todos os capítulos tenham mais ou menos o mesmo tamanho, que deve variar aí, sei lá, de 8 a 12 páginas, é uma média de 10 páginas por capítulo. Então, são 3 capítulos, 30 páginas. Considerando uma introdução aí de 3 a 5 páginas, com considerações finais de 3 a 5 páginas também, a gente vai ter aí mais ou menos 8 páginas, somando introdução e considerações finais. Então, o corpo do trabalho, 30 páginas aproximadamente, mais introdução e conclusão, umas 8 páginas, 38 páginas, aí soma considerações finais, soma capa, contra capa, resumo e tal, seu trabalho vai ficar aí entre 45 a 50 páginas. Você fizer um trabalho com esse tamanho, tá ótimo, não vai ter problema nenhum. Isso, claro, vai variar de acordo com o lugar onde você estiver desenvolvendo seu TCC. Isso aqui eu tô colocando como uma regra geral para todo mundo, tá bom? Então, sempre vale a pena conversar com o seu professor orientador para ter uma noção do que ele acha em relação a essa quantidade de páginas. E a quantidade de páginas da referência? Aí não tem problema, o ideal na verdade é quanto mais melhor, existe um pouco essa sensação. No caso da graduação em Direito, como já não há muita expectativa de haver uma grande quantidade de referências, então se você conseguir trazer para o seu texto uma boa quantidade de referências, vai ser muito bom mesmo, vai ser de bom proveito para você. Mas claro, traga sempre aquilo que você realmente leu. Como eu já acabei respondendo ao longo da aula a quantidade ideal de páginas que um trabalho desse deve ter, eu vou responder aqui a última pergunta, que é: qual o erro mais comum que eu observo os alunos cometerem quando estão escrevendo seu trabalho de conclusão de curso? Na verdade, eu vou apontar 2 erros, tá? O primeiro erro é de não se organizar e por conta disso não conseguir elaborar um trabalho que seja realmente adequado. O erro muito comum é você simplesmente deixar para a última hora. Deixando para a última hora, você obviamente não vai ter tempo, porque você tem outras coisas para fazer, e aí você acaba entregando um trabalho bem mais ou menos, onde você não tem tempo para fazer as revisões necessárias, onde você não manda com antecedência para o seu orientador, e aí seu trabalho naturalmente vai ficando com menos chance de ir bem. Um dos segredos para uma boa escrita é a revisão. Se você não se programa para conseguir revisar o seu texto várias vezes, a tendência é que
escape no seu texto vários erros que vão comprometer aí a qualidade não só do texto como um todo, mas pode comprometer até a consistência do seu trabalho. Mas um outro erro muito comum que eu gostaria de destacar é o fato de que os alunos às vezes confundem trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um trabalho acadêmico, com uma petição jurídica. Como se ele estivesse escrevendo ali uma peça que iria ser lido para um juiz, que iria ser lido por um juiz. E isso é um erro, porque a lógica de uma petição é completamente diferente da lógica de um trabalho acadêmico. Os dois trabalhos, eles devem persuadir a pessoa que está lendo. Então, os dois trabalhos, eles têm um elemento de persuasão. Só que o trabalho de escrita de uma petição, ele tem dentro dele um elemento mais forte, o da persuasão. A ideia de que você está defendendo alguém, a ideia de que você está defendendo um lado, a ideia de que se você está defendendo determinada pessoa, determinado direito, você vai apresentar apenas os argumentos, os fatos e as provas que sustentam a sua argumentação, que sustentam o seu pedido, que sustentam o seu lado. Mas isso não deve ser feito em relação a trabalho de conclusão de curso na área do direito. Vou dar um exemplo. Imagina que você está escrevendo sobre ativismo judicial. E para você, é claro, é evidente que o Supremo Tribunal Federal é ativista e isso para você é algo muito negativo e você quer escrever um trabalho para demonstrar como o Supremo Tribunal Federal age de maneira ruim, equivocada, na medida em que ele intervém politicamente em assuntos que você considera que ele não deveria intervir. Há alguma falha nessa argumentação? Não. Só que o que vai diferenciar o seu trabalho de um artigo de opinião, de um mero trabalho onde alguém vai lá e fala o que pensa, é você trazer para o seu trabalho fundamentos que mostram os dois lados. Se você quer desenvolver um trabalho sobre ativismo judicial, você não deve tomar partido e defender que o Supremo age de maneira certa ou de maneira errada. Você deve assumir uma postura onde você tentará observar os dois campos, onde você vai trazer argumentos que demonstram o ponto de vista negativo das ações ativistas do Supremo, mas também você deve trazer argumentos que mostram o ponto positivo das ações do Supremo. A ideia não é defender um lado, defender uma posição, mas tentar, na medida do possível, trazer um conjunto de argumentos, de autores e de elementos que possibilitem a construção de um trabalho profundo sobre ativismo judicial, de um trabalho que alguém que vá ler entenda o que é ativismo judicial e compreenda características desse fenômeno, que são características específicas e características que só poderiam ser observadas dentro de um trabalho de maior fôlego e dentro de um trabalho que não necessariamente quer defender um ponto de vista ou outro. Então toma muito cuidado quando você estiver escrevendo o seu TCC com expressões do tipo: estou desenvolvendo este trabalho para demonstrar tal coisa. O verbo demonstrar para a escrita de um trabalho acadêmico de conclusão de curso é péssimo. Você não escreve para demonstrar, você escreve para analisar, você escreve para compreender, para entender, para descrever. Enfim, você busca aqui verbos ligados a uma ideia de análise, de compreensão, e não verbos que já partem de determinado ponto de vista, que já partem de um determinado pressuposto. Certamente esse é um dos erros mais comuns que eu vejo os alunos da graduação cometerem, porque muitos deles entendem e observam o TCC como uma espécie de petição jurídica, e não é isso. Com certeza, esse não é o caminho ideal para você desenvolver um trabalho de conclusão de curso que seja consistente. Eu vou deixar aqui uma frase que para mim é uma frase que ajuda muito a você entender essa noção que eu estou colocando, que é uma frase feita pelo autor Nassim Nicholas Taleb, quando ele está falando sobre elaboração de trabalho acadêmico, né? Ele fala assim: você formula uma conjectura evidente
e começa a procurar pela observação que provará que você está errado. O que ele está dizendo? Olha, se você acredita que o Supremo Tribunal Federal é ativista e que isso é negativo, para você desenvolver um bom trabalho acadêmico, você tem que pegar essa premissa, que é o Supremo Tribunal Federal é ativista, e tentar ativamente demonstrar que você está errado. Então, ao invés de buscar argumentos que justifiquem que você está certo, busque os argumentos que mostram que você está errado. E se no final desse trabalho você concluir que você está errado, muito bom, porque significa que o trabalho cumpriu o seu papel, que é o de transformar. E se você concluir, mesmo depois de enfrentar todos os argumentos contrários aos seus, e aí você ainda assim perceber que o seu argumento ele é consistente o suficiente para sobreviver depois de ser colocado em xeque, significa muito provavelmente que você tem um argumento aí sólido no mínimo. Então vale muito a pena tentar desenvolver o trabalho acadêmico com base nessa premissa que eu acabei de ler aqui para você. Espero que tenha gostado dessa aula. Fico aqui à disposição se você quiser que eu fale sobre algum outro tema, pode deixar aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários. E, por favor, siga nos acompanhando nas redes sociais